Hoje é um dia muito bizarro, né? Porque, naturalmente, assim, se alguém acha que eu vou sair em defesa de um sujeito vil como o Nicolas Ferreira, jamais o farei, porque é um sujeito que não merece. Dito isso, o caso em tela nos traz muita preocupação, porque é uma bizarrice, Tomar uma condenação por transfobia é bizarro. A justiça nesses termos, sobre esse assunto de transfobia, a justiça não é justa. A justiça está impondo, por conta de um julgado do STF, uma ideologia perversa. E assim, sim, a ideologia desse universo trans, ela é perversa, ela é má, ela é mentirosa. Eu tô achando que eu posso ser condenado se eu falar isso, porque assim, parece que virou um dogma religioso. Então você, basicamente, não concordar com a imposição de um conjunto de valores alienígenas a nós brasileiros, que está sendo feita pelo judiciário, você tomar uma condenação, isto é bizarro. Isso é bizarro. Bizarro. Essas putarias de identidade de gênero, de pronome, não sei o quê, isto é uma imposição antidemocrática, canalha, absurda, uma interpretação absurda de princípios e direitos fundamentais, tá? Como se a dignidade humana tivesse que se adaptar a ideologias que definem o que é digno, o que não é digno, e o que pode ou não pode ser feito, o que pode ou não pode ser dito. Isso tá absolutamente maluco. Nós não podemos viver, tá, a mentalidade, os sonhos e as pervenções de intelectuais de esquerda que criaram todas essas teses e já começa a impor, né? Aí na escola, não sei o que, tá, na TV, na propaganda, você passa a viver cercado de uma ideologia e de uma perspectiva que é perversa, que quase sempre termina no quarto de criança, que esse tipo de ideologia quase sempre termina tentando determinar sexo de criança, programinhas pra criança, educar crianças, ensinar as crianças um letramento sobre gênero, tomar banho, tomar naquele lugar, né, pra gente ser bem honesto. E a gente não pode abaixar a cabeça pra isso de maneira alguma, tá? Porque isso aqui, eles estão pegando um deputado que é popular, provavelmente hoje o deputado mais popular do Brasil, e com esse deputado estão construindo aí uma espécie de vamos dizer, de um grande exemplo pra todo mundo se calar. É isso que eles querem, né? Ó, vamos calar todo mundo. Eu vou começar lendo a matéria e com base nisso a gente vai dar início aqui na live, tá? Vamos lá. Decisão da Justiça. Na sentença, a juíza Priscila Faria da Silva lembrou que não há permissão para o discurso de ódio. Veja só, né? Já falamos algumas vezes. O que é discurso de ódio? O que é discurso de ódio? A música do Oruan é liberdade de expressão. O fato do Oruan incentivar com a música dele o assassinato e o assalto e o cometimento de crimes e tecer loas a quem mata, tá tudo bem. Aí é liberdade de expressão. Uma pessoa não concordar com a imposição de um conjunto de valores feitas por uma gente muito estranha, pra dizer o mínimo. Não, isso é discurso de ódio. Vamos lá. Abre aspas. A conclusão a que se chega é de que os dizeres proferidos pelo réu no púlpito da tribuna da Câmara dos Deputados na data de 8/3 desbordam dos limites do direito à livre manifestação do pensamento e constituem verdadeiro discurso de ódio, na medida em que descredibilizam a identidade de gênero assumida pela população transexual e insuflam a sociedade a fazer Vamos lá. Descredibilizam a identidade de gênero assumida pela população transexual. Eu não vou sair em defesa, eu nem lembro qual era o teor do vídeo do Nicolas, o Riso pode colocar aqui, mas me parecia, pelo que eu lembro, que havia uma crítica política a deputadas, né, temos que falar que deputadas, né, inclusive uma do estado dele, né, que falaram que são mulheres, né, e que, né, temos que aceitar, né, beleza, assim, eu acho que, assim, eu não tenho problema nenhum, a pessoa, eu sou uma mulher, agora tudo bem, eu vou tratar como a pessoa quer, eu não tô afim de arrumar briga por causa disso, que é uma perda de tempo. Dito isso, a imposição da agenda política dessas pessoas, aí sim nós podemos opor, é ou não é? Devemos opor. Veja, eu usar o pronome que a pessoa quer, eu tratar a pessoa com o sexo que ela quer ser tratada, é uma liberalidade que eu tenho. Eu não sou obrigado. É uma liberalidade. Você falou agora, você é uma mulher. O cara, né, botou uma roupa de mulher, então você é uma mulher, atendi, não. Poxa, eu posso tratar. Por uma questão de educação, de cordialidade, eu jamais... Sei lá, se eu encontrar a Erika Hilton, eu vou falar que ela é uma mulher. Pô, ela acha que é uma mulher? Beleza, é uma mulher, então eu vou ser cordial. Agora, não vou concordar com a agenda política dela. Não vou. Eu não vou concordar. Eu acho a agenda política dela bizarra. Aí eu não posso falar, porque as fronteiras não ficam delimitadas nisso. Quando eles jogam esse negócio de discurso de ódio, vira uma grande massa que você pode dizer que tomate é abóbora. Porque, é ódio, entendeu? É vago. Vamos lá. Vamos ver vamos fazer a análise do discurso pra entender aí onde tá o discurso de ódio. Todos, hoje o Dia Internacional das Mulheres, a esquerda disse
que eu não poderia falar porque eu não estava no meu local de fala. Então, solucionei esse problema aqui, ó. Hoje, eu me sinto mulher, deputada Nicole. E eu tenho algo muito interessante aqui para poder falar. As mulheres estão perdendo o seu espaço para homens que... Ele não falou nada. Ele não falou nada de errado. Ele tá usando de sarcasmo, dizendo que, olha, eu estou me colocando como mulher aqui. O que tem de errado? Vocês podem até falar, ele tava bobo, ele só tava indo lacrar, tal. E tá bom, isso é uma crítica política a ele. Ele não fez nada de errado. Vamos lá, pode dar o play. Se sentem mulheres. E para vocês terem ideia do perigo de tudo isso, vocês podem perguntar, qual que é o perigo disso, deputada Nicole? Eu respondo, sabe por quê? Porque eles estão querendo colocar uma imposição de uma realidade que não é a realidade. Então aqui eu vou tirar porque eu sou gênero fluido, e aí eu volto aqui para o Nicolas, homem aqui, para poder dizer o seguinte, mulheres, vocês não devem nada ao feminismo. Pelo contrário, o feminismo que exalta mulheres que nada fizeram pelas mulheres. Então, mulheres, retomem a sua feminilidade, tenham filhos, amem a maternidade, formem a sua família, porque dessa forma vocês colocarão luz no mundo e serão, com certeza, mulheres valorosas. Eu quero agradecer a deputada Luciene. O que teve de errado na fala dele? O que teve de... Eu tô entendendo. O que teve de errado na fala dele? Entendeu que sequer teve ódio? Ele não fez um ataque. Vamos supor, esses transexuais são isso e aquilo. Sequer há um ataque. Ó, já prepara aí o sorteio dos 2 primeiros. Já entrou 2, tá? Pra sortear a primeira camiseta, tá? Tipo, sequer tem... Já entrou o 3º. Opa, a galera tá entrando no Valet Plus, bora. Eu não entendi, galera. Assim, essa é uma decisão completamente esdrúxula. Eu não gosto do Nicolas. Eu já coloquei, o Nicolas é um sujeito ruim, um aproveitador. Mas... que porra é essa? Que condenação é essa? Aí prossegue. A decisão diz ainda que a ausência de termos explicitamente ofensivos não desnatura, pode ser, o cunho discriminatório do discurso. Veja só, a ausência de termos explicitamente ofensivos, sim, porque não há nada no discurso, não desnatura o cunho discriminatório. Então, assim, ela diz que o discurso, no fundo, tem um cunho discriminatório. No fundo, ela está falando que o colocar de peruca para afirmar que ele virou uma Nicole, isso em si é um ato discriminatório. É isso, né? Porque o discurso, no final, não é nem falando de trans, é falando de mulheres e movimento feminista, certo? Não é? É um discurso sobre mulher, porque assim, era o Dia Internacional da Mulher, e aí ele, pra discursar, porque ficaram falando que, ou supostamente falaram que ele não tinha lugar de fala, ele falou, não, eu tenho lugar de fala, agora eu posso ser uma mulher, botou uma peruca, e aí ele falou que é uma mulher, e aí ele fez um discurso, que não era nem um discurso, né, ele só fez uma fala, ele repetiu uma platitudes aí da direita, né, eu falo, corte rápido, Tramontina, que é o que um bolsonarista faz, essas coisas tipo, você é comunista, ele é comunista, odeio feministas. E eu odeio feminismo, tá? Eu tô sendo. Não é que eu discorde, eu só acho que fazer política não se restringe a isso, né? Mas, no caso dele ali, né? Vamos falar da condenação. Tem nada. Não há absolutamente nada. Aí fala: evidenciando desde a utilização de uma peruca para escarnecer a transição de gênero, porque passam os indivíduos transexuais até a propagação da ideia de que a existência de mulheres trans põe em risco direitos como a segurança e a liberdade de mulheres cisgêneros. Não, veja só. Há, sim, uma discussão, a juíza precisa entender, sobre a perda de espaço que mulheres têm com agora essa coisa da mulher trans, né? Veja, não são um ou outro caso de mulheres que não gostam e se sentem incomodadas, que mulheres que apresentam, né, genitália masculina usem o mesmo banheiro que elas, né? Mulheres não necessariamente gostam. E é mais, tem, vamos dizer, mulheres que não perdem, vamos dizer, certas vontades, certos desejos muito masculinos sobre outras mulheres que frequentam esses banheiros. E vejam, no fundo, né, essas mulheres, desculpa falar assim, as mulheres, a mulher, ela tá perdendo o espaço dela, sim. Há uma perda de espaço, isso é uma opinião política. Entendeu? Então, há sim uma perda de espaço. Vou dar um exemplo, a perda de espaço no esporte. Ou a gente vai negar, por exemplo, que em competições como Olimpíadas, competições das mais diversas, mulheres trans não levam vantagens sobre mulheres. Ora, isso é um fato dado. Mas ele botou uma peruca. Mas ele não pode colocar a peruca pra questionar?
vamos dizer, uma espécie de um discurso maluco que envolve fluidez de gênero. Veja, o que o Nicolas estava falando ali, tá? É sobre a tal da fluidez, uma conveniente fluidez. Não, olha só, agora eu sou homem, agora eu sou mulher. Tanto que no começo ele fala que era mulher, depois ele fala agora eu voltei a ser homem. Ele tá falando de uma fluidez. Ora, ele pode fazer uma crítica. É uma crítica. Isso sequer tá tipificado em lei. E, assim, a loucura dessa decisão é que, como é vago, aí vem a juíza e bota o que ela quiser ali. Rizzo, só pra te avisar, está muito flop a live, vai ter que mudar o título e a capa. Pessoal, me ajuda aí, cara. Like na live, pô. Um cara mandou, e esse mesmo pessoal caiu em cima dos tweets antigos dele, bizarro. São dois assuntos diferentes, tá? Calma aí. A juíza apontou também que, no discurso, algumas falas de Nicolas Ferreira lesaram indistintamente os interesses de coletividade vulnerável e já discriminada socialmente de forma alarmante. Veja só, abre aspas, não se pode admitir que a imunidade parlamentar sirva de fundamento para a irresponsabilidade do requerido quanto às ofensas irrogadas na data dos fatos e as injustas lesões dela originadas. Você tem como provar? Você está falando de coisas completamente materiais, né? Ah, não, porque ele está lesando... Veja só, né? É aquela coisa rolando lero, né? O papel vai aceitando qualquer coisa, portanto, um enrolation texto. Ele lesou indistintamente os interesses de coletividade vulnerável. Vamos lá. Então, existe uma coletividade vulnerável e já discriminada socialmente, tá? Então, ele fez um ataque que indistintamente ele saiu lesando essas pessoas. O ataque, de acordo com ela, aparentemente foi o ato de colocar uma peruca e tirar uma peruca. E falar que mulheres perdem o espaço para mulheres trans. O mais louco foi uma mulher a soltar essa decisão, né? Nem toda mulher branca, mas sempre uma mulher branca, né? Difícil. Vamos lá. Indenização. Pela decisão, o valor deverá passar por correção monetária e será destinado ao Fundo de Defesa aos Direitos Difusos. Opa! O que é o Fundo de Defesa aos Direitos Difusos? O que é isso? Espero que seja, no mínimo, público, né? Só falta ter sido um ongão ali. É do Ministério da Justiça. Então, que eu entendi, né? Pode ser criada uma jurisprudência para que você fique processando os outros e mandando dinheiro para um braço do governo federal aparelhado por essa gente ongueira que vai ficar, né, defendendo direitos difusos. Olha que gostoso. Isso é completamente insano. Galera, eu não tenho nem como colocar isso. Assim, isso é um julgado completamente insano. Rizzo, o que você tem a agregar aí? Tem uma opinião? Coisa bizarra. Ó, Matheus Delboni falou o seguinte: será que a live tá flop por conta da capa e do título ou as pessoas não estão mais em furor para ouvir Renan Santos? Renan Santos é uma piada que passou, tá? Vocês cansaram de mim, eu já percebi. A gente sabe quando a relação esfria, quando... Passou, a gente teve um momento muito quente, teve Prendeu Matou, teve grandes coisas, mas hoje vocês já acostumaram, vocês não gostam mais de mim. E eu sei disso, vou lidar bem com isso, não vou lidar bem com isso, vou ser maduro, não serei maduro, mas a vida segue, tá? O House Branco falou, né, que as próprias mulheres apoiam essas coisas. Sim. Eu já falei isso, não quero me repetir, mas eu acho que é importante colocar aqui pra vocês. As mulheres, elas têm, né, veja só, é um sequestro e uma instrumentalização de uma característica profundamente feminina. As mulheres têm um traço maior de empatia, sim, que é uma coisa distintiva de grupo, né? As mulheres protegem, acolhem, enquanto os homens, eles expandem, os homens fazem um exercício da violência, né? Os homens são fortes. E a mulher acolhe, então tem uma coisa, né, até meio que dialética entre o elemento feminino e o masculino. E esse elemento feminino, veja, ele protege o grupo, ele protege o bando. Só que esta característica particular e positiva feminina, ela é sequestrada por esses movimentos e eles falam, olha, você, mulher, tem que ser apaixonada pela humanidade. E você protege todos os filhos da humanidade, especialmente os filhos desgarrados, aqueles que estão sofrendo, né, os trans, o imigrante, o bandido. E aí a mulher pega... como se fosse esse aplicativo interno, esse software, e aí ela usa, porque dado que foi sequestrado, de maneira suicida. Então ela vota em políticos que defendem isso, ela defende essa agenda, e a mulher acaba não criando lé com cré, elas não juntam os pontos. Pô, você está sendo prejudicada pela própria ação. Não, elas não percebem. Não percebe. É muito difícil você conversar com uma pessoa, com mulheres que defendem essa agenda, que as respostas que virão sobre isso são absolutamente histéricas.
E aí vão falar que eu tô sendo machista, né? Tente conversar com essas ativistas nessa ordem, e você vai ver que todas as respostas sobre esses temas vão vir, assim, numa espécie de escândalo moral. Que absurdo! Que desumanidade! Né? Vai ficar puxando um espaço de escândalo moral com uma histeria intrínseca que você fala, cara, não dá pra botar a bola no chão. Então são pessoas que vão defender o bandido, vão defender... Olha, você vai botar um monte de... Vou botar aqui 50 mil sírios, tá? Vindo um monte de homens da Síria, de uma cultura alienígena, a Suécia, e vocês vão se adaptar. Ai, você botar 50 mil homens na sua cidade? Quem, em sã consciência, colocaria 50 mil homens solteiros de uma cultura que não é exatamente muito